Amigo e amiga queridos, estou de volta para dar sequência a essa série intitulada Deixe Cristo Reordenar a Sua Mente. Você sabe quando nos dedicamos a uma tarefa por inteiro, sem reservas, a partir do engajamento, da totalidade do nosso ser? É o que está acontecendo comigo agora. Porque o resultado final desse trabalho será o contato com a mente de Cristo. Nós conheceremos o modo cristão de pensar, a forma mediante a qual Cristo quer que os seus discípulos usem o cérebro. E isso é profundamente libertador, porque quando Jesus declara ser a verdade, o que ele está dizendo é o seguinte, é que com sua vida e suas palavras, nós conhecemos o mundo real. O que nos possibilita, portanto, ajustar a nossa vida à realidade, livrando-nos de um descompasso entre a nossa forma de pensar e a realidade. Há muitas pessoas que professam uma visão de mundo que torna suas vidas inexequíveis, ou pelo menos profundamente contraditórias. Declaram algo que na prática não conseguem vivenciar. Como, por exemplo, negar a realidade de valores morais absolutos e, ao mesmo tempo, chamar um político qualquer de fascista. Então, o contato com a mensagem de Cristo nos permite não apenas ajustarmos a nossa vida à realidade, a simplesmente nos preservarmos de gravíssimas contradições, sabe, e descompassos entre o que afirmamos e o modo como vivemos. As consequências psicológicas, emocionais da sua mensagem para a vida dos seus discípulos, olha, é algo assim de valor incalculável. Os efeitos práticos são concretos. E hoje, com mais de 60 anos de idade, sabe, quer dizer, tendo me tornado cristão com 20 anos, eu posso dizer que essa mensagem, a mensagem de Cristo, é o fundamento da preservação da minha sanidade mental. Bom, o que nós vimos até agora? Na primeira mensagem, eu fiz uma introdução ao tema e apresentando as razões pelas quais decidi trazer para as minhas redes sociais essa série. Em seguida, eu tratei de um dos elementos que devem fazer parte desse modo cristão de pensar. Eu falei sobre o conceito de pecado pessoalmente sentido. O que eu quis dizer com isso? Veja que é o pecado que eu pratico contra a vida de alguém. Mas há o pecado que alguém pratica contra a minha vida. O que levou Jesus a dizer, vai e converse com essa pessoa que pecou gravemente contra você. Então Jesus está aí afirmando a dignidade humana. Ele está dizendo o seguinte, que você tenha que você faça uma correta avaliação sobre a sua dignidade, a ponto de não se permitir ser explorado por quem quer que seja. Sabe? De lidar com alguém que menospreza o valor da sua vida. E isso pode ser feito sem cairmos em vitimismo, sem nos tornarmos vingativos e amargos. Em seguida, eu falei sobre o Deus que Cristo revelou. A bondade divina. Porque esse é um elemento essencial do modo cristão de pensar. É conceber o Criador como amável, como doce, como bondoso, gracioso, misericordioso, de modo que não o confundamos com o diabo. Não há como termos uma vida sadia. Não há como
o que pensamos influenciar positivamente a totalidade da nossa existência se o Deus no qual acreditamos é um ser despótico, incerto, meticuloso, neurótico e que pede de nós a prática de bizarrices que inviabilizam a nossa felicidade. Hoje é meu desejo tratar de um outro elemento de fundamental importância para o reordenamento da nossa cabeça, que é o conceito cristão de soberania da dimensão pessoal do universo. O que eu quero dizer com isso? O universo pode ser dividido, ou pode ser visto, a partir de duas dimensões. Há uma dimensão impessoal e há uma dimensão pessoal. É fato fora de controvérsia, autoevidente, que há uma dimensão desse universo que não pensa, que não delibera, que não se comove, que não tem ânima, não tem alma. Há uma dimensão, portanto, desse universo impessoal. Eu posso implodir uma montanha de modo que ela não se vire para mim. Aliás, esse é o único modo possível, sabe? Quer dizer, eu causo a explosão de uma montanha, é isso que eu estou querendo dizer, e sem que isso lhe permita dizer por que fazes isso comigo. Você está entendendo o ponto? Então, há uma dimensão do universo impessoal. Agora, há outra que faz poemas, compõe canções, chora diante do corpo de um ente querido morto. Há uma dimensão que pensa, que sente, que age. Há uma dimensão do universo que é pessoal. Em conexão a isso, é a dimensão pessoal do universo é justamente aquela que nos possibilita entender dois fatos referentes à existência de tudo que foi criado. Pois há dois elementos do universo que chamam a atenção de qualquer pensador atento. O primeiro deles é a forma do universo. Nós não apenas lidamos com a existência nua e crua das coisas. Uma pedra já se constituiria para nós num grande problema filosófico. É como alguém já disse, a questão filosófica básica é que algo existe, ao invés de nada existir. Algo está aí e precisa ser explicado. Agora, o que está aí é de uma complexidade, é de uma harmonia, é de uma unidade que nos tira o fôlego. Então, nós precisamos explicar o universo e a forma do universo. O que exige que tenhamos como pressuposto intelectual um ser que seja infinito e pessoal. Só uma criação levada a cabo por um ser pensante para explicar a vida. Sabe? Quer dizer, para explicar a forma do universo. Agora, dentro desse universo que encanta, que inspira poemas e canções, veja, nós nos deparamos com um ser humano. Alguém já falou que jamais foi explicado satisfatoriamente como que a dimensão pessoal do universo veio a existir a partir do impessoal.
como que uma energia pôde fazer seres que olham para a vida de alguém que está sofrendo e decide relativizar o seu instinto de sobrevivência. Quer dizer, colocando em risco a sua vida para salvar a vida de um outro. Como explicar uma coisa como essa? Sabe, a construção dos nossos valores morais. Sabe, como explicar o fato de que há uma voz dentro de nós a nos dizer que assim nós devemos fazer. Correr risco de morte, se necessário for, para salvarmos a vida de alguém. Agora, há mais um ponto. Veja, além da dimensão pessoal do universo, explicar a forma do universo e a pessoalidade do homem, nesse ponto entra de uma forma toda especial a mensagem de Cristo. Veja, permita-me aqui dar alguns passos atrás. O universo é composto de uma dimensão pessoal e de uma dimensão impessoal. O que eu disse até agora é que a dimensão pessoal é a única explicação racional para a forma extraordinariamente bela do universo, do nosso planeta e a humanidade do ser humano. Desse ser, conforme acabei de dizer, que compõe suas canções, redige os seus poemas, sabe? E que chora quando perde um ente querido. Agora, a grande boa notícia que o cristianismo tem a nos apresentar pela boca do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é que a última palavra do universo está com a sua dimensão pessoal. Que a dimensão pessoal do universo governa a dimensão impessoal. E isso não é filosofia barata. Pense no contrário. Pense na dimensão impessoal do universo exercer controle cego sobre a dimensão pessoal. Seria o fim de toda a esperança. Não haveria simplesmente mais espaço para uma discussão racional sobre o tema da felicidade. O que o cristianismo tem a nos dizer é que o Criador infinito pessoal, que Jesus nos ensinou a chamar de Pai, exerce controle sobre todos os átomos, que todos eles se curvam diante do Pai a lhe dizer: seja feita a sua vontade. E há uma passagem para a qual gostaria de chamar a sua atenção, que se encontra no Evangelho de Lucas, na qual Jesus nos ensina com clareza esse ponto. Olha o que diz, é o texto que fala da tempestade no mar da Galileia e no controle exercido por Cristo sobre o vento e as ondas do mar. O texto diz assim: aconteceu que num daqueles dias Jesus entrou num barco em companhia dos seus discípulos e lhes disse: vamos passar para a outra margem do lago. Interessante, vamos passar para outra margem do lago, para outra margem do lago. Os discípulos não teriam passado por aquela tempestade se tivessem sido desobedientes. Eles enfrentaram a tempestade porque foram obedientes a Cristo. O que desromantiza profundamente a vida cristã. Sabe? Então, muitas vezes a nossa cabeça é desorganizada pelos fatos da vida, por termos assimilado uma teologia para a qual não há fundamento escriturístico.
Porque acreditar que uma vida de obediência nos preserva da tribulação significa simplesmente em crermos em algo que nos torna despreparados para o enfrentamento do mundo real. Não é essa a promessa. Nós nos submetemos a Deus porque nós o amamos. Não por estarmos certos que isso nos preservará de sofrimento. Embora estejamos certos que esse sofrimento, que é subproduto da obediência, sempre será honrado por Deus. E o texto prossegue dizendo: e partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu. Ele adormeceu de prova. Estava cansado, mas é claro que estava trabalhando no coração dos seus discípulos. Então aqui nós temos a expressão da humanidade de Cristo. Ele adormeceu. E muitas vezes nós temos a impressão que Deus adormeceu, que ele não se importa, que ele deu um cochilo, que ele simplesmente desviou os seus olhos de nós, que ele não foi atento o suficiente a ponto de intervir antes do sofrimento que nos acometeu. E aí então o texto prossegue dizendo: e sobreveio uma tempestade de vento no lago, e eles corriam perigo. É assim, é uma coisa que subitamente o céu da sua vida se enche de nuvens grossas e negras. É a tempestade que se estabeleceu. Então faz parte desse reordenamento mental nós sabermos que leituras fazer dessas tempestades. Então vamos prosseguir. Sobreveio uma tempestade de vento no lago e eles corriam perigo. Chegando-se a Jesus, os discípulos despertaram, dizendo: mestre, mestre, estamos perecendo. Então eles oram. Eles expressam o seu medo. Então, pare para pensar no incalculável privilégio de, nas tempestades da vida, você poder formular sua oração. Eu não sei como uma pessoa que não crê na realidade da oração consegue viver. Bom, mas esse não é o ponto central. O que eu quero destacar é uma declaração de Cristo. É a resposta de Cristo ao desespero dos seus discípulos. Levantando-se, Jesus repreendeu o vento e a fúria da água. Esse que é o ponto. Jesus repreendeu o vento e a força e a fúria da água. Vento e água. Olha, é uma narrativa de um milagre. Mas isso aqui é visão de mundo. É teologia pura. É fundamento de felicidade. Porque o vento e a água se sujeitaram ao Filho de Deus. Deixar de crer nisso por um minuto significa aquele que usa o cérebro de verdade colapsar. Não há como uma pessoa que pensa sobreviver a um minuto de convicção de que água e vento, que os elementos da natureza atuam à revelia da vontade de Deus. Então, observe o que o texto está dizendo. No mar da Galileia, Jesus fez com que vento e água se sujeitassem à sua vontade. Então, isso é um elemento essencial da visão de mundo do cristianismo. É a afirmação de que a realidade última é pessoal. O que está por trás de tudo que foi criado tem ego, tem vontade. Repito, delibera. E em conexão a isso, exerce completo controle sobre o que formou. Dizer que Deus é soberano significa simplesmente dizer que ele tem controle absoluto sobre tudo aquilo que ele criou. E aí, então, o texto prossegue
de uma forma encantadora. Porque após repreender o vento e as ondas, Jesus vira-se para os seus discípulos e lhes pergunta: onde está a vossa fé? Veja, eles tinham fé, mas não estavam sabendo aplicar a fé à realidade. Quando ele diz onde está a vossa fé, o que Jesus está dizendo é o seguinte: por que vocês não duvidaram da dúvida, não confrontaram medo? Quem os convenceu que vento e onda atuam autonomamente? Que há, quer dizer, partes do universo que estão fora do controle soberano do Criador. Vocês têm fé, mas não souberam aplicar a fé à realidade. Então vamos aqui a um ponto eminentemente prático. Veja só, há momentos. Tudo aqui, aliás, eu diria o seguinte: tudo que eu falei até então é profundamente prático. Quer dizer, você ver a vida desse modo é alguma coisa que tem desdobramentos para todas as áreas da sua existência. Agora, acontece muitas vezes de, na hora da tempestade, nós sermos acometidos por dúvida, cairmos nesse desespero dos discípulos, chegando ao ponto de perguntar, chegando ao ponto de dizer: mestre, mestre, estamos perecendo. Sabe como que o Senhor nos trouxe para essa aventura, para essa loucura? Sabe como que o Senhor nos expõe a esse sofrimento? Então, há ocasiões em que a tempestade se estabelece e faz a nossa teologia entrar em colapso. O que fazer nessas horas? Aplicar a fé. Esse é o elemento essencial para o reordenamento da nossa mente. Primeiro, nós temos que crer na verdade, conhecer teologia. Observe, portanto, que eu estou propondo para você um caminho para a obtenção da verdadeira felicidade, o caminho da estabilidade, o caminho da paz, a partir da apresentação da doutrina. Não há nenhuma esperança de nós irmos bem nessa vida se não conhecermos a verdade. Precisamos de sólido fundamento teológico. Por isso essa série. A mente ocupa primazia na vida cristã. Não há nada que o coração possa se regozijar que não tenha sido compreendido pela mente. Não há nada em que nós possamos crer que não entrou na nossa cabeça. Agora, não basta conhecermos a doutrina. Não basta nós afirmarmos que a dimensão impessoal da vida está sujeita à dimensão pessoal. Nós temos que, nas horas das tempestades, aplicar a doutrina à vida. E dizer: as coisas simplesmente não ocorrem à revelia da vontade de Deus. Eu não fui criado por um super-anjo. Eu não fui criado por um Deus que permitiu a si mesmo correr o risco de criar um universo que escapasse ao seu controle. Não há um texto das Sagradas Escrituras que nos apresente Deus sentado no trono, roendo unhas, torcendo para que as coisas deem certo nesse planeta. Então nós temos que aprender a aplicar a fé. E o que significa aplicar a fé? Em primeiro lugar, porque a dimensão impessoal da vida está sujeita a pessoal, nós precisamos entender que a tempestade vem, a tempestade passa. Chega um momento que ele diz: mar, aquieta-te, vento, cessa. Em segundo lugar, compreender que essas tempestades cumprem um propósito. Sabe? Que elas não são gratuitas.
que Deus não tem prazer em nos ver assustados ou perplexos, sabe? Receosos da nossa vida não dar certo, de tudo subitamente perecer. Essas tempestades vêm para a santificação do nosso coração. Sim, ser amado por Deus não é fácil. Dizer que Ele nos ama significa dizer que Ele não vai dar descanso a si mesmo enquanto não vir a você e a mim parecidos com Cristo. E feliz ou infelizmente, né, esse processo de transformação na nossa vida ocorre, mas não sem que passemos por essas tempestades. Porque o nosso coração é suficientemente inclinado ao mal, a ponto de não conseguirmos praticar a verdade tão somente mediante o ato de a assimilarmos intelectualmente. Muitas vezes, para que essa verdade desça da mente e ganhe lugar no coração, é necessário que vejamos o seu valor incalculável na hora da provação. Então é isso que eu tenho para lhe dizer, e acredito que eu não consigo imaginar uma pessoa cuja cabeça funcione bem enquanto essa mesma pessoa não compreender que a dimensão impessoal da vida está sujeita à dimensão pessoal. E que o Deus soberano exerce controle completo sobre a sua criação. E tudo governa para o bem-estar do seu povo, para a glória do seu nome. Por isso que o texto termina dizendo que os discípulos, a uma só voz, declararam: quem é este que até manda nos ventos e nas ondas e lhe obedecem? É isso. Olha, eu quero pedir a você alguns helps. Primeiro, que você divulgue essa série para os seus parentes, seus amigos nas redes sociais. Eu não estou investindo dinheiro em propaganda, não tenho recurso para isso. Segundo lugar, que se for possível, que você se torne membro do canal, do meu canal de YouTube. Vai ajudar imensamente. Sabe? Terceiro, se você quiser colaborar com esse Ministério de Ensino, eu não vejo como botar uma mensagem, uma série como essa no Hotmart para vender. Eu não tenho coração para isso. Agora, hoje, minha vida, o meu trabalho é mantido por meio de doações. Caso você queira contribuir, você não precisa contribuir, mas caso queira ajudar, aqui vai o Pix, palavraplena@gmail.com. Na descrição desse vídeo você vai encontrar as formas por meio das quais você poderá colaborar com esse Ministério de Ensino. E eu espero que você esteja agora dizendo: meu Deus, não tenho mais como ser o mesmo, depois de ter conhecido um pouco mais da forma cristã de ver a vida. Fique com Jesus. Deus te guarde.